Acompanhem agora o resumo do próximo capítulo da novela mexicana Domênica Monteiro. Venham comigo desvendar cada detalhe mágico que marcará as últimas semanas dessa trama. Mas antes, noveleiro, peço com todo o encanto que deixem seu like e se inscrevam no canal, pois juntos vamos viver essa emoção. Domênica pergunta como eles souberam. Ernesto diz que quando Max desapareceu, contratam um investigador para que seguisse as pistas e hoje recebeu as respostas. Max fala que tudo tem uma explicação. Ernesto quase agride Max. Domênica exige que Max lhe diga a verdade. Chiara fala para a mãe que entende, que ela queria saber, mas há muito tempo não tem obrigação de dar explicações a ela sobre suas ações. Luiz Fernando argumenta que Chiara foi muito honesta com ele e o beijo foi um erro seu. Pilar diz a Chiara que Luiz Fernando acabou de dizer que não há nada entre eles dois e espera que ela entenda. Pilar fala para Chiara que esse beijo pode ser uma esperança para ela. Chiara afirma que o beijo já foi uma esperança para ela viver. Prudêncio comenta com Pedro que o engenheiro Omar propôs dele melhorar a produtividade da fazenda, mas também propôs deles fazerem negócios pelas costas dos patrões. Pedro fica nervoso. Prudêncio fala que Omar propôs de venderem parte das mercadorias por fora para que recebessem os lucros. Pedro revela a Prudêncio que esse Omar está trabalhando na Abandonada. Max revela que mudou de nome para melhorar e triunfar nos negócios, já que ficou órfão. Ernesto diz que ele é um cínico, pois assinou negócios com esse nome falso. Domênica pergunta se ele iria se casar com um nome falso. Chiara diz à mãe que não está mentindo para se aproximar de Luiz Fernando e que sempre foi sincera com Domênica. Pilar diz que Chiara sairá machucada em tudo isso. Luiz Fernando comenta que duvida que isso aconteça, pois viu a proximidade entre Domênica e Max e já sabe com quem ela quer refazer a vida. Chiara concorda. Ele diz a Pilar que está sendo honesto com Chiara e que não quer machucá-la. Prudêncio suspeita que Omar pode ter roubado a fazenda de Domênica. Pedro afirma que ele pode ter feito negócios com Genaro, pois nos últimos tempos percebiam baixas nos lucros. Prudêncio diz que precisam investigar as contas, pois Genaro pode estar roubando Domênica. Domênica pergunta a Max se ele mentiu sobre ser órfão também. Ele afirma que não, e que só mentiu no seu nome, porque queria seguir em frente, já que se sentia envergonhado de sua origem. André fala que Max só mentiu, mas o teatro já acabou. Max pede que Domênica não o condene, pois a ama, e seu amor continua intacto e pode explicar tudo para ela. Ernesto pede que ele saia dali. Max se retira. Roberto vai atazanar a vida de Branca. Ele leva um presente para ela, que são roteiros de uma peça de teatro. Roberto pergunta se ela pensou e se ficará com ele, pois continuará insistindo, até que ela diga que sim. Branca dá um beijo no rosto dele e pergunta como vai o assunto de Hermínia. Roberto diz que ela não está nada animada nesse assunto do divórcio, mas ela conta com sua proteção como advogado. Genaro chega à prefeitura para falar com Fabiana. Domênica conta para Nicole sobre as novas mentiras de Max. Domênica diz que se Max é um delinquente, como estão pensando, ele corre risco de ser denunciado por Ernesto e seu padrinho. Nicole diz que só se importa com o que Domênica sente por Max. Domênica fala que encontrou Max fora da igreja, depois de um momento muito incômodo com Luiz Fernando. Domênica diz a Nicole que a cada dia que passa vê que será muito difícil resolver seus problemas com Luiz Fernando. Ela fala que precisa recuperar sua paz. Nicole diz que só ela saberá o que fazer. Genaro pede que Fabiana o ajude a resolver o que Cosme arrumou. Fabiana joga água na cara do infeliz, diz que não é o Cosme e ele não vai mandar nela pra nada. Genaro fica desconcertado. Fabiana fala que odeia esse tom de mandão que ele está usando contra ela. Ela diz que se ele quer continuar sendo seu sócio e amigo, farão as coisas pelas boas. Ele a ameaça e ela também o ameaça, pedindo para que ele veja ela de igual para igual.
Roberto diz a Hermínia que a proposta de Gabriel é ridícula. Hermínia fala que tem medo de ficar na rua com seus filhos. Roberto insiste que ela converse seriamente com o marido e o tente convencer. Roberto pensa em falar com Gabriel, mas Hermínia pede que ele tome cuidado, pois nunca sabem como Gabriel pode reagir. Eles dão as mãos e Osvaldo vê tudo e pensa besteira. Fabiana diz a Genaro que ele chega ali com dons de patrão, como se mandasse nela, e nem lhe disse se tem ou não o controle da fazenda abandonada. Ele fala que é o administrador de lá e terá controle das contas e de tudo que sair na fazenda. Genaro diz que se ela precisar ficar com alguém, está ali à disposição. Fabiana fala que não gosta de brigar e prefere fazer amor do que partir para a guerra. Ele tenta conquistá-la, mas Fabiana diz que não se envolverá com qualquer um. Ela combina de se verem às 11 horas da noite em sua casa. Hermínia explica para Osvaldo que Roberto é seu advogado, pois irá se divorciar de Gabriel. Roberto fala que está representando Hermínia. Neide fica surpresa. Hermínia pergunta o que o filho acha do divórcio. Osvaldo fala que não apoiará nenhum dos dois, pois ambos têm seus defeitos. Neide acompanha o namorado. Domênica vai à casa de Genaro e entrega para ele o computador que prometeu. Ela fala que deixou tudo limpo para que ele usasse. Genaro agradece e diz que nunca tinha recebido presente de ninguém. Domênica comenta que tem tido uns assuntos pessoais complicados de resolver. Ele torce para que ela resolva tudo. Prudêncio conversa com André e diz que esteve revisando as plantações e os cafezais e tudo está bem, mas poderiam dar uma melhorada, pois na Espelho da Lua trabalharam com uma agrônoma maravilhosa. André fala que um agrônomo de São Felipe está os ajudando e ele se chama Omar Valdez. Prudêncio pergunta se essa é a primeira vez que eles trabalham com ele. André relata que esse Omar está trabalhando ali desde que Genaro chegou para trabalhar na fazenda. Ernesto avisa o pai que em poucas horas começará a reunião de Domênica com o pessoal que comprará a colheita de café. Os trabalhadores trabalham bastante nas plantações. Prudêncio vai até Pedro e o avisa que Omar Valdez trabalha ali, desde que Genaro se tornou capataz, e Omar pode ter oferecido a Genaro o mesmo que ofereceu a ele. Pedro diz que precisam contar tudo para Domênica. Prudêncio relata que primeiro precisam juntar provas para incriminar o infeliz. Gabriel encontra o filho no bar e pergunta se ele voltou a viver ali. Osvaldo diz que não. Osvaldo fala que já soube que sua mãe quer se divorciar dele e para ele tanto faz. Osvaldo pede que o pai atenda a ele e sua namorada. Osvaldo comenta com o pai que por causa dele todos estão saindo de casa já e que até Maria sumiu dali. Neide cumprimenta o sogro. Osvaldo pede que Neide peça o que quiser. Luiz Fernando atende alguns pacientes no centro social. A mulher paga o doutor com alguns ovos. Kiara fica chocada com o pagamento da idosa. Maria chega ao centro social e pede para falar com o doutor. Kiara decide sair para cuidar de seus supostos afazeres. Luiz Fernando diz a Maria que ela chegou bem no momento que ele vai descansar e tomar um Nescafé. Ele pergunta se a menina quer tomar um pouco. Ela agradece, mas diz que não. Maria diz que precisa que ele cumpra com o que prometeu no dia da inauguração do centro, pois agora que se inscreveu na faculdade, precisa que ele lhe diga o que está por vir, agora que ela pretende ser médica. Pedro diz a Domênica que gostaria de aprender outras coisas na fazenda. Domênica diz que se ele quiser, poderá revisar alguns assuntos com ela. Pedro diz que poderiam falar com alguém mais, para não tirar tanto tempo dela. Kiara encontra Maria ali e se chateia. Maria fala que virá ali todos os dias. Luiz Fernando diz que Maria quer aprender a ser doutora e gostaria de transformá-la em sua assistente. Kiara fica com raiva. Pedro vai até Genaro e diz que está pronto para trabalhar com ele e que são ordens de Domênica. Pedro diz que agora será o braço direito dele. Max encontra Domênica na praça de Santa Teresa e se aproxima dela. Ele diz que Ernesto e André estão imaginando coisas que não são. Domênica diz que os fatos também lhe acusavam e está disposta a escutar a verdade vindo dele. Domênica diz que precisa saber das contas dele, das pessoas que o extorquiram e o nome verdadeiro dele. Kiara pergunta se Maria dará conta de estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Ela afirma que irá se organizar.
Luiz Fernando comenta com Chiara que Maria tem muita vocação para ser doutora. Domênica diz a Max que se ele vai começar a lhe dizer a verdade, que diga agora. Max se arrisca e acaba revelando a Domênica que seu nome verdadeiro é Martim Gonzalez Lopes. Nasceu na cidade do México e mudou de nome há muitos anos atrás. Domênica fala que a confiança lhe exige provas e precisa que ele fale mais. Max fala que trocou de nome porque isso o abriu muitas portas, mas se esforçou muito para conseguir ter os melhores negócios em sua vida. Domênica comenta que se tivessem se casado seria horrível, pois seria pior ainda descobrir que o nome dele era falso depois do casamento. Max fala que deixou de ser o Martim há muito tempo e que ela iria se casar com Max Langer. Ele pergunta se ela poderá dar a ele outra oportunidade. Domênica diz que por um momento pensou que nem tudo nele era mentira. Ele afirma que trará todos os documentos para que ela acredite nele e diz que é a pessoa que mais a ama nesse mundo. Domênica diz que se algum dia ele voltar a procurá-la, que seja com as provas, onde diz quem ele é realmente. Chiara deseja boas-vindas a Maria. Maria agradece e sai. Luiz Fernando acompanha até a porta. Chiara liga para Gabriel e diz que Maria quer ser assistente de Luiz Fernando e pede que ele proíba que a menina ajude o doutor. Chiara afirma que se ele cumprir com o que ela está falando, poderão se encontrar esta noite. Pedro pergunta a Genaro por que em alguns documentos não diz quanto foi gasto em cada coisa. Genaro pede que ele não bagunce os papéis. Pedro pede que ele se acalme. Genaro diz que antes não guardava tantos papéis e que perdeu vários recibos. Pedro diz que pode ajudá-lo e, se ele quiser, pode ensiná-lo. Genaro pede que ele não continue o incomodando. Pedro relata que ele comprou coisas demais para os animais. Genaro revela que comprou para durar 3 meses. Luiz Fernando vai falar com Gabriel, mas o infeliz proíbe que Maria ajude Luiz Fernando no centro social. Maria diz ao filho da mãe e do pai que ele nunca lhe escuta, mesmo obedecendo tanto ele. Maria revela que o odeia mais que tudo nesse mundo. Hermínia diz a Gabriel que é isso que ele ganha, mas pede que ele fique com todo o dinheiro que quiser, pois ficará com o que mais vale na vida para ela, que são seus filhos. Gabriel liga para Chiara e diz que fez o que ela pediu. Max liga para Rafael e diz que foi descoberto e precisa que ele consiga uma nova data de nascimento para ele, para que não seja descoberto. Domênica diz a Nicole e Ernesto que finalmente já sabem o verdadeiro nome de Max. Domênica fala que Max aceitou lhe dar todas as provas e espera que consigam comprovar. Ernesto diz que se Max estiver metido em negócios ilícitos, deve ter extorquido outras pessoas, além de Domênica e Chiara. Diana se preocupa com o estado de Mercedes, pois ela está com uma dor de cabeça horrível. Diana teme que Mercedes acabe falecendo. Silvia vai ver Pedro e dá em cima do peão. Ela diz que ficou preocupada da última vez que o viu. Pedro diz que ninguém recupera dos amores perdidos. Silvia revela a Pedro que ontem à noite viu o namorado de Neide saindo do quarto dela de madrugada e só está dizendo isso para que ele não crie mais ilusões com essa cachorra. Silvia quase beija Pedro. Simão os vê e comenta que Pedro não se conforma com apenas uma mulher. Genaro comenta com o afilhado que a patroa mandou Pedro para que ele o ensine tudo o que sabe. Genaro diz que não gosta que Pedro esteja o tempo todo ali, perguntando coisas. Oswaldo diz que pode tirar o Pedro do caminho, se ele quiser. Genaro diz que precisam tomar muito cuidado com o Pedrinho e precisam distraí-lo, para que ele não suspeite que estão roubando. Hermínia visita Roberto e diz que vai aceitar o que Gabriel lhe pediu, pois quer se livrar dele logo. Roberto diz que é muito comum que os agressores ameacem para pôr medo na pessoa, para que ela não ganhe nada. Simão procura por Prudêncio. Adelaide diz que ele deve estar no campo. Adelaide diz a Simão que Pedro disse que tem um carinho por ela, mas não a ama. Simão fala que procurava o amor dela e não as sobras, e sabe que ela teria ficado com Pedro se ele tivesse dito que a ama. Adelaide discute com Pedro e diz que não quer ver nem a sombra dele. Domênica olha fotos de Luiz Fernando e decide sair.
Luiz Fernando atende a mãe e percebe que ela estava com a pressão alta. Mercedes revela que não ligou para ele porque não queria incomodá-lo. Luiz Fernando diz que se ela continuar com essa atitude, nunca irão se resolver. Mercedes diz que está tentando fazer o correto e a última discussão deles lhe deixou pensativa. Mercedes fala que foi falar com Pedro, mas ele lhe rejeitou da pior maneira possível. Luiz Fernando pergunta o que a mãe fez. Mercedes o critica por sempre achá-la culpada de tudo. Mercedes diz que precisa do seu filho de antes, que lhe escutava, lhe amava. Mercedes acusa Luiz Fernando de não amá-la mais por culpa de Domênica Monteiro. Domênica caminha pela floresta e alguém a segue. Roberto enfrenta Gabriel e diz que se ele não quer dar o divórcio a Hermínia e dividir os bens, o acusará de violência familiar e se encarregará de que ele passe bons anos na cadeia. Gabriel diz que ele não irá ameaçá-lo assim. Roberto diz que só está procurando o melhor para os filhos dele e para a esposa dele. Gabriel fala que não é fácil acabar assim com a família do dia para a noite e que Hermínia só está complicando as coisas. Domênica fica parada, próxima da lagoa, respirando a brisa do ar e molhando os pés na água. Domênica fica em pé na lagoa, mas acaba escorregando e batendo a cabeça num tronco. A moça desmaia e cai no fundo da lagoa. Genaro, que tinha seguido a mulher, aparece ali, correndo, e a socorre. Genaro percebe que a patroa desmaiou e aproveita o momento para beijá-la, sem que ela perceba.